Agora vamos chamar a professora Juliana de Oliveira Dantas, nossa próxima palestrante, que vai falar sobre mecanismo de ação do MIG-3. Olá, bom dia. Então a gente vai falar um pouquinho da tecnologia MIG-3 e por ser um irradiador de luz infravermelha. Então, esse MIG-3, ele é uma biocerâmica, um composto cerâmico, então, magnésio, alumínio, sílica, que forma essa biocerâmica. Esse composto é um composto patenteado, reconhecido, e por isso chama-se biocerâmica MIG-3, de mineral inorgânico. Então, essa biocerâmica, por ela ter um potente, por irradiar a luz infravermelha e ter um poder de estimulação, de bioestimulação, ela é aplicada em roupas e tecidos com função terapêutica mesmo. Então, essa biocerâmica, esse composto cerâmico, ele é micronizado, polimerizado e incorporado num tecido. Tem até uma foto aqui. A gente pode ver esses pontinhos. Aqui são essa biocerâmica incorporada. Então, essa imagem ela foi feita através de um equipamento de microscopia eletrônica de varredura e que ampliou, então, a foto do tecido e a gente consegue ver a biocerâmica na tramagem desses fios. Aqui tem o reconhecimento no Diário Oficial da União. Então, essa empresa patenteou não só essa biocerâmica, como também os tecidos em que essa biocerâmica é incorporada. Então, aqui em 2011, saiu no Diário Oficial da União o tecido, a tramagem e tudo mais, com esse poder de bioestimulação, reconhecendo esse poder. Então, falando do espectro eletromagnético, essa capacidade dele de irradiar luz infravermelha longa, a gente conhece as duas porções, a porção ionizante e a porção não ionizante. E, então, na porção ionizante, a gente vai ter a parte que a gente chama maléfica para a saúde, né? Raio-X, raios gamas, enfim, que são visíveis aos nossos olhos. E, na outra porção, a não ionizante, que não são visíveis aos nossos olhos, como celular é capaz de irradiar luz infravermelha longa, micro-ondas, enfim. E é nessa porção, exatamente nessa porção, então, que a biocerâmica ela consegue irradiar uma luz infravermelha. Como mecanismo de ação, esse MIG-3 ele vai ter duas ações importantes, então. Ele vai ser ativo pela temperatura corpórea. Então, essa biocerâmica, a temperatura perfeita dela para ela ser ativada seria 25 graus Celsius, cerca disso. E a gente leva em consideração que a temperatura do corpo humano é cerca de 36 graus. Então, esse tecido onde é incorporado essa biocerâmica em contato com a pele, ele encontra uma temperatura perfeita para ter esse efeito da luz infravermelha. E outro ponto é que esse MIG vai funcionar como uma barreira física, uma vez que ele é um sólido incorporado na tramagem desses fios. Então, ele vai fazer com que faça uma barreira mesmo e o calor não passe. Então, o tecido, né, vai ser ativado pelo calor do corpo e o calor não vai passar, o calor vai ficar ali. Ele sendo ativado, vai ter esse efeito fotoquímico, então, da irradiação da luz infravermelha. E esse efeito fotoquímico ele vai ser responsável, então, pela estimulação do óxido nítrico sintetase endotelial, que vai gerar o óxido nítrico e ser responsável, então, pelos efeitos clínicos observados, que seriam vasodilatação, o maior fluxo sanguíneo, o aumento da microcirculação, em alguns casos, reversão de isquemia e relaxamento muscular. Aqui, então, falando fisiologicamente, a gente vai ter o endotélio, as células endoteliais, e elas podem ser ativadas tanto por
por agentes químicos, digamos assim, acetilcolina, bradicinina, como também o que a gente chama de shear stress, que seria esse maior movimento das células, essa ativação das células, né? Que é onde o MIG-3 vai agir. Então, através do calor e tudo mais, ele vai ter o aumento da agitação das células. São esses dois modos, então. Ele vai se ligar, então, aos íons de cálcio, né, das células, e vai induzir a liberação de óxido nitrosintetase. A L-arginina vai ser responsável pela transformação dele em óxido nítrico. Ele vai ir para as células musculares, né, onde ele vai se ligar à porção M da enzima do guanilato ciclase e vai transformar então o GTP em GTP cíclico, que é o responsável então por esse relaxamento muscular. E aqui a gente vai mostrar alguns produtos em que são incorporados essa biocerâmica e onde eles vão agir. Então, a gente tem produtos para lipodistrofia gnoide. Então, a gente tem calças, cintas e regatas que agem na lipodistrofia. Podem agir em grau 2 até grau 3. E melhora tanto... Vai agir nessa parte da isquemia da pele, com oxigenação das células, enfim. Então, vai melhorar tanto a aparência da pele quanto a patologia em si. Além dessa linha, tem uma linha de dor, então. Camisetas, onde os testes foram feitos em pacientes com lombalgia, por exemplo. Luvas, que o teste foi feito com pacientes com síndrome dolorosa miofascial. E aí a gente vai ter palmilhas e meias, que vão agir em dor, inchaço, cansaço de pernas e pés. Esses produtos todos com essa biocerâmica incorporada. E temos também um produto para insônia, que é um colchonete. É onde é incorporado essa biocerâmica também. E os testes foram feitos em pacientes para que diminua em pacientes com pós-pólio, e foi visto a diminuição do tempo de latência para início do sono. Então, esse produto ele vai agir na fase 1, pacientes, por exemplo, que demoravam 1 hora para dormir, passam a dormir em cerca de meia hora. Então, ele diminui cerca de 50% do tempo de latência para início do sono. Lembrando que ele não vai agir nas demais fases, só na fase 1 mesmo, para início do sono. É importante para pacientes, por exemplo, com insônia subjetiva, pessoas com síndrome de pernas inquietas e para pessoas que realmente tenham dificuldade desse início de sono. Aqui eu vou passar para vocês um videozinho. Deixa eu ver como... Isso. Então, nesse vídeo, tem o pé direito dele, está sobre um tecido incorporado com esse MIG. Então, isso é uma termografia. Quanto mais vermelho, maior a irrigação, a microcirculação, e nas extremidades a gente pode ver quanto mais azul, mais arroxeado, menor a irrigação sanguínea. Então, o pé direito dele, o vídeo está sendo ele vai sendo adiantado, né? Mas em alguns minutos a gente consegue ver que o pé direito que está sobre o tecido, ele começa a ficar vermelho até chegar a esse ponto. E aí a gente vai ter também o vídeo de uma mão sobre o tecido. Então, a gente vê as extremidades bem azulado, arroxeado. E sobre o tecido, vai passando-se alguns minutos, a mão, a gente consegue ver essa microcirculação sendo ativada. Também sobre o produto com essa biocerâmica incorporada no tecido. E é isso, agora aberto a dúvidas.